desfazer essa incrível rede criada aqui, que eu tive a honra de participar neste evento, tá? Para uma luta tão importante para os trabalhadores brasileiros. Então, tudo está começando, né, a partir de agora. Pelo menos, é claro que essa luta não é nova, mas nós temos condições, né, a partir deste evento, de adotar novas estratégias com mais força para conseguir realmente o banimento do amianto e a proteção integral de suas vítimas. Muito obrigado. Então, imediatamente, também passando a palavra, o Dr. João Gabriel Pimentel Lopes. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de me somar aos cumprimentos que já foram feitos à organização. Dizer que é uma iniciativa brilhante do Ministério Público do Trabalho, do DIESAT, da ABREA, que participou, dialogando com as instituições e articulando internacionalmente a realização desse evento, que reúne forças as mais diversas e as mais expressivas em matéria de proteção à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras expostos ao amianto. Eu fui precedido por duas excelentes exposições a respeito, especialmente, de uma dimensão coletiva, uma dimensão tão necessária para a proteção à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Professor Ricardo e o professor Guilherme Feliciano trouxeram elementos imprescindíveis a essa análise, focando especificamente a ótica necessária da prevenção e da precaução, focando a necessidade de se evoluir para a construção de uma jurisprudência sólida em torno do dano moral coletivo e mostrando, acima de tudo, que o Poder Judiciário tem um papel fundamental para que no futuro nós não precisemos mais ou que possamos tratar menos de temas que conduzem a uma visão da atividade produtiva como uma atividade degenerativa aquele e aquela que trabalha. Eu vou trazer aqui a perspectiva de alguém que acompanha ações individuais e coletivas que objetivam, acima de tudo, conceder voz às vítimas do amianto. Atuações judiciais que tornam possível não só que instituições públicas da mais elevada respeitabilidade, dos mais elevados esforços, possam, no exercício do seu papel constitucional, proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores, mas também trazer para dentro dessas instituições a voz, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu começo com uma citação de um autor do qual eu gosto bastante, um romancista, um crítico de arte, um filósofo, que é Walter Benjamin, que no ensaio datado de 1938 a respeito de um romance de um autor alemão, menciona que ver o oprimido como um ser da natureza foi a coisa mais plausível para a classe burguesa em ascensão do século XIX, como um máximo, um ponto de máxima negociação que se conseguiu atingir. Talvez em decorrência disso, no afã daquilo que notabilizou a emergência de uma determinada racionalidade a respeito da vida social nesse período, ao se efetuar esse tipo de reconhecimento do trabalhador, do sujeito trabalhador, do proletário, como integrante, um ser social, um ser da natureza, o direito foi acionado para regular relações entre detentores de meios de produção e aqueles que vivem do próprio trabalho. A história oficial do direito do trabalho, claro, essa história ela desconsidera regulações informais que já existiam, mas a história oficial do direito do trabalho conta que os rudimentos de uma regulação trabalhista remontam à formulação
de uma legislação no Reino Unido, o chamado Health and Moral Apprentices Act de 1802, que se voltava especialmente a uma redução da jornada de trabalho para pessoas menores de idade que trabalhavam em fábricas têxteis. Por quê? Porque havia uma preocupação nessas fábricas têxteis com a poeira que era inalada e com as doenças respiratórias que se desenvolviam a partir da inalação dessa poeira. Então, o meio ambiente de trabalho, muito embora o desenvolvimento teórico tenha se aprofundado expressivamente a partir do século XX, da segunda metade do século XX, ele é uma preocupação que já residia na origem, nas bases do direito do trabalho. A preocupação com o meio ambiente laboral, ela está no coração daquilo que nós viemos a conhecer e que depois monetarizamos excessivamente, chamado direito do trabalho. O direito do trabalho, ele passou a ser, com o tempo, hegemonicamente, uma visão do salário que era devido, do que se regulava no contrato, e perdeu em muito a visão de algo, de um elemento fundamental, a proteção, a regulação de uma ecologia laboral. E, efetivamente, quando se trata da luta dos trabalhadores expostos ao amianto, nós temos que falar dos diversos progressos que doutrinariamente e também pela via judicial foram obtidos. Aqui no Brasil é de se destacar a atuação do Ministério Público do Trabalho e também a da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, a ABREA, além das inúmeras associações estaduais de vítimas que se constituíram com o tempo. Por meio de um trabalho articulado, persistente, nós buscamos dar concretude ao princípio da reparação integral. Um princípio que é fundamental para que as condutas empresariais tenham uma pausa, não mais se repitam. O princípio da reparação integral, também denominado por essa expressão latina, restitutio in integro, ele é um princípio que tem tido contornos muito bem definidos pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos ao julgar as violações aos direitos fundamentais dos cidadãos nos países das Américas. Nos casos Atayarifo e Niños contra o Chile, Velázquez Rodrigues contra Honduras, ficou muito bem definido que, para além de uma realização, de uma condenação judicial, é necessário garantir a restituição da situação anterior. E sendo ela impossível, é preciso que haja a garantia de que haja uma reparação dos direitos lesados, fixando as consequências das infrações que tenham sido levadas a cabo por agentes violadores de direitos humanos, bem como que sejam estabelecidas indenizações que possam compensar os danos ocasionados e, por fim, que haja a garantia de não repetição, que haja, professor Guilherme, a garantia da prevenção da situação futura, para que haja um efetivo caráter pedagógico do processo de construção e de defesa dos direitos humanos. Na legislação brasileira, o princípio da reparação integral está presente aí no artigo 5º da Constituição, no artigo 944 do Código Civil, e tem tido um grande alcance no nosso Poder Judiciário. Essa principiologia do direito ambiental, a que eu faço referência, ela tem sido adaptada ao direito do trabalho. O professor Guilherme já bem explicitou quais são as concretizações possíveis dessa principiologia no ramo específico do direito do trabalho, mas é importante que nós a tenhamos em mente para que algo que eu vou falar daqui a pouco, que são os desafios que hoje nós enfrentamos na concretização desses direitos. E aqui eu faço referência a esses 4 princípios iniciais: a prevenção, a precaução, o princípio do poluidor-pagador e também o princípio da ubiquidade, né, que é a garantia de que todos os reflexos das lesões ao meio ambiente, eles são sentidos por todos na sociedade e que devem inspirar uma atuação solidária entre as populações e entre os povos, como um preceito fundamental de combate a algo que nós podemos chamar de racismo ambiental. O
racismo ambiental, ele se caracteriza especificamente pelo deslocamento internacional do capital, algo que nós já tratamos ontem, para vitimar especialmente aquelas populações já marginalizadas, aquelas populações já vulneráveis, para que depois apareça um discurso de que está se protegendo o emprego daquelas populações mais vulneráveis. Utiliza-se o direito ao emprego como uma contraposição ao direito a uma vida, a um meio ambiente equilibrado. Algo que é inadmissível na ótica do direito ambiental do trabalho. O direito ao emprego, ele só se realiza em sua plenitude na medida que a saúde e a segurança estão também garantidas nesse emprego. A partir desses princípios, nós, ao longo de nossa atuação, formulamos algumas modalidades de pedidos que foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Inicialmente, algo que o professor Ricardo já mencionou, os danos morais decorrentes da lesão à integridade física e à saúde dos trabalhadores, tanto na sua perspectiva coletiva, mas também na dimensão individual. E aí, é claro, aqui a gente trata da garantia de indenizações a esses trabalhadores, porque é claro que é importante que haja a conduta preventiva, mas uma vez que ocorra o dano, esse dano ele deve ser reparado na sua plenitude, né? E aí é o dano em si, o dano in re ipsa, né? O dano que decorre do mero ilícito. E vamos além, nós temos trabalhado com a tese do dano pela exposição. Uma vez que o trabalhador está exposto a uma substância sabidamente cancerígena, uma substância sabidamente lesiva, o dano já está concretizado. Em nosso entender, e isso tem sido referendado em algumas decisões judiciais, como nesse agravo de instrumento em recurso de revista relatado pelo ministro Maurício Godinho Delgado no TST, nesse caso tratando de um outro elemento contaminante, a radiação ionizante, que ainda que o trabalhador não tenha sofrido até o momento nenhuma doença derivada da exposição à radiação ionizante, ele sofre a angústia de quem potencialmente pode vir a sofrer tais doenças. Ele sofre a angústia dos dados epidemiológicos, sofre a angústia das estatísticas de mortalidade. Aquilo que os nossos colegas, Paulo está aqui, Paulo Engruber, o Gustavo Ramos também está aqui, o Mauro esteve ontem conosco, desenvolveram tão bem sobre a tese da chamada espada de Damocles, na peça da Abrea relativa à planta industrial de Osasco. Aquela espada que fica por um fio a ponto de cair sobre a cabeça de alguém que está ali abaixo e que não se sabe o momento em que esse fio pode se romper. Nós temos, claro, enfrentado desafios por conta da impossibilidade, muitas vezes vista de uma reparação sem um dano, né? Mas entendemos, temos a compreensão de que não há, no caso do amianto, uma exposição sem risco. E justamente por isso é fundamental, é indispensável que haja, por essa razão, já a reparação. Vou passar um pouco mais rápido, mas nós também temos trabalhado com as teses de danos morais sofridos pelos familiares, seja pela sua exposição, e temos casos relatados de familiares, por exemplo, esposas que lavavam roupas dos maridos que contraíram doenças relacionadas ao amianto, isso é algo comum, e também o dano chamado dano em ricochete, o dano reflexo, decorrente da perda do ente querido, decorrente da interrupção de um convívio familiar, um convívio afetivo desses trabalhadores com suas famílias. Ainda temos avançado para a construção de danos materiais que devem refletir sobre o fornecimento de assistência médica, fisioterápica, nutricional, psicológica, de medicamentos, das obrigações conexas, obrigações de deslocamento para centros especializados no combate às doenças relacionadas ao amianto, assistência à saúde relativa ao período passado, né? Então, esses danos materiais, a reparação desses danos materiais também é indispensável e tem caracterizado essa atuação judicial. Além disso, pensionamento de viúvos e filhos daqueles que dependiam materialmente do rendimento de um determinado trabalhador, algo que se diferencia do pensionamento previdenciário, e é importante ressaltar esse aspecto. E por fim, os danos morais coletivos. A ABREA tem se preocupado bastante em ter uma atuação
paralela à do Ministério Público do Trabalho, complementar do Ministério Público do Trabalho, pela convicção de que nós somente vamos atingir um outro nível de proteção à saúde dos trabalhadores se fortalecermos as instituições públicas que se dedicam a esses tratamentos. Por conta disso, nós sempre buscamos a constituição de fundos coletivos que possam servir especificamente ao fortalecimento do sistema público de saúde, muito mais do que a garantia de planos privados de saúde. O que nos interessa principalmente e primordialmente é o fortalecimento do SUS, tão combalido e tão ameaçado pelos avanços recentes. Pelos avanços recentes da privatização e da desarticulação dos serviços e dos direitos sociais. Por fim, a questão dos danos existenciais, que também foi bem abordada pelo professor Ricardo e que tem tido a inspiração também na jurisprudência consolidada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu trouxe aqui um pequeno trecho da Lana Salamandra, eu vou passar porque é algo a que vocês todos têm acesso, mas que mostra exatamente a alteração na rotina, na vida, na convivência do senhor Mário Pavese quando após ter a ciência de que estava com o mesotelioma. Então, vou ler um trecho bem curto. A cada ciclo de quimioterapia, ficava internado por 8 dias, para depois passar bem por um mês. Porém, os períodos no hospital lhe custavam muito sofrimento, sobretudo moral. Ver gente morrendo, receber notícias de outros que não tinham aguentado, era toda vez um golpe muito duro. Mas em casa procurava sempre evitar o assunto. Apenas uma vez, quando a esposa surpreendeu a olhar-se atentamente no espelho, perguntou: mudei? Era a primeira vez que, diante de Romana, admitia implicitamente estar doente. Para que nós possamos resguardar esses direitos, nós dispomos de alguns instrumentos que têm sido indispensáveis: ações individuais, reclamações trabalhistas individuais em defesa de ex-empregados e seus familiares, e também a ação civil pública, como já foi bem mencionado aqui. Mas nós temos alguns desafios que persistem. O primeiro deles, a prescrição. E embora tenhamos a convicção de que lesões a direitos humanos fundamentais sejam imprescritíveis, nós temos tido uma dificuldade de ter essa tese reconhecida no Poder Judiciário. Por outro lado, nós temos tido um reconhecimento cada vez mais expressivo de que até o momento que se tem a ciência da completa extensão dos danos causados, não se pode falar em uma prescrição que esteja em curso. E aí eu trago esse precedente irretocável do ministro Augusto César Leite de Carvalho, tratando de um caso de trabalhador com placas pleurais. Diz o ministro Augusto César: no caso concreto, tratando-se de possibilidade de doença decorrente de agente etiológico, amianto, cujo prazo de latência é extremamente extenso, a presença de marcador de contato com esse agente etiológico, sem a identificação da consolidação das lesões para fins de incapacidade laborativa, torna inviável declarar prescrita a pretensão. Não houve efetiva consolidação das lesões para fins de fixação do marco temporal prescricional sob a ótica de nenhum dos prazos previstos no artigo 7º, 29 da Constituição. Então, o sujeito que está em vida está a todo tempo sujeito a uma piora da sua condição de saúde. E é o que nós vemos diariamente, e justamente por conta disso, nem ele tem a ciência da efetiva extensão do dano que foi causado pelo asbesto. Então, por conta disso, não há de se falar para aquele que está em vida em um prazo prescricional em curso. Em segundo lugar, nós temos um outro desafio, que são os instrumentos particulares de transação. E aí cabe uma nota do caráter antiético desse tipo de negociação que foi feita com os trabalhadores, que sem ter ciência de qual seria a extensão dos danos causados pelo amianto, foram procurados pelas empresas, muitas vezes em seu leito de morte, para assinar acordos altamente injustos, acordos que não têm o mínimo respaldo na legislação e que visam negociar direitos indisponíveis, direito fundamental à saúde. E nisso, cabe aqui ressaltar esse incidente de uniformização de jurisprudência da 6ª Região, terra do nosso colega Leonardo Osório, terra da nossa querida colega advogada Jerusa Elvas, que atuou nesse caso brilhantemente e que, por meio da sua atuação, garantiu uma uniformização de jurisprudência no sentido de que esses termos, especificamente, são termos nulos, inválidos, porque se dedicam a negociar direitos que são intransigíveis.
possíveis, ok? Então, eu já me encaminho para o encerramento e vou mencionar só um outro desafio, que são as perícias médicas. E aqui nas perícias médicas nós também precisamos dar concretude ao princípio constitucional da proteção. O nexo das doenças do amianto, ele é reconhecido, ele é legal. Não é sequer uma presunção. O trabalhador está doente disso e teve contato com o amianto, deve ser reconhecido o nexo, a empresa deve ser responsabilizada. Quando muito, deve haver uma inversão do ônus da prova para que a empresa possa ter a oportunidade de ter uma contraprova. Nós temos a questão da responsabilidade objetiva, que é um outro desafio que nós temos uma notícia a dar. O ministro Luiz Fux havia afetado esse tema da responsabilidade objetiva ambiental ao plenário virtual, defendendo que havia repercussão geral por uma possível violação ao artigo 7º, 28 da Constituição, que determina que a responsabilidade, nesses casos, ela deve ser subjetiva. Mas ontem o plenário virtual do Supremo foi por maioria, por 8 votos a 3, no limite da inadmissão da repercussão geral. O plenário virtual do Supremo afastou a incidência de repercussão geral. A matéria infraconstitucional prevalece o entendimento do TST de que essa responsabilidade é objetiva, ok? Os montantes indenizatórios, e aí cabe a gente falar desses argumentos que têm sido lançados, a indústria do dano moral. Nós devemos desarticular a justiça do trabalho porque ela se tornou esse elemento de guerra civil, como nós ouvimos há poucos dias, né? E aí as empresas vêm e falam, isso é coisa de associações que buscam promover essa indústria do dano moral. Ora, indústria do dano moral é uma expressão decorrente de uma visão preconceituosa que oblitera a função distributiva da justiça do trabalho, que oblitera que a indústria do dano moral, se existe, ela é a condição de inúmeros ambientes de trabalho nocivos, lesivos à saúde e ao desenvolvimento regular das vidas humanas. Essa é a verdadeira indústria do dano moral. Indústria do dano moral é o que aconteceu em Osasco, indústria do dano moral é o que aconteceu em Casale e Monferrato. Então, não há que se falar em uma indústria do dano moral, uma vez que o que nós objetivamos é uma reparação integral, uma reparação que possa ser efetiva a essas vítimas. E é a essas vítimas que eu quero me referir no encerramento da minha exposição, porque contam que, como advogados, nós temos a tarefa arrogante e prepotente de sermos voz, de darmos voz àqueles que são a razão última dessa luta, mediante o uso de uma técnica específica que viabilizaria o diálogo com o Poder Judiciário. Mas jamais será papel do advogado substituir a parte. O envolvimento em uma luta contra o amianto, no entanto, nos retira dos pedestais das tribunas, nos retira desses pedestais e nos faz envolver com as histórias dos corpos de milhares de trabalhadores invadidos pela arrogância e pela prepotência, essa sim, do capital. Esses corpos são corpos que foram quantificados, são corpos que foram negociados, são corpos que foram compensados. As empresas calcularam friamente se compensaria ou não desperdiçarmos essas vidas para que elas pudessem garantir o seu lucro. Nós não podemos olhar para os danos morais existenciais, nesses casos, a partir de uma foto, a partir do balanço do último ano dessas empresas. Nós temos que olhar para o filme, nós temos que olhar para o que essas empresas construíram como grandes impérios multinacionais. Nós temos que olhar para a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica nesses casos. Nós temos que olhar para essas vítimas, que, como a Agatha tão bem mencionou ontem, são corpos que sofrem, corpos que igualmente resistem. A luta judicial pelas reparações, pela prevenção, pela justiça, ajuda a torná-los corpos que importam. Muito obrigado, minha homenagem a esses trabalhadores. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa e os demais presentes na pessoa do excelentíssimo coordenador. Também louvo a iniciativa em que a sociedade de alguma forma se representa, as instituições públicas também envolvidas, e gostaria de levantar alguns aspectos
fruto da nossa sofrida vivência, desde quando nós tomamos conhecimento da existência de doenças profissionais, doenças do trabalho, acidentes do trabalho, eventos equiparados, em 1965. Eu me formei pela USP em 1969, com 22 anos de idade, e resolvi militar na chamada advocacia obreira. Nada contra as empresas, mas é uma questão de definir uma causa, um lado pelo qual você combate. E seguindo o exemplo de alguns poucos advogados que professavam essa crença. E a minha proposta é baseada na abordagem de questões de ordem prática. Nós já assistimos brilhantes exposições doutrinárias, teóricas, muito ricas, mas eu vou me permitir até para dar um outro enfoque, não para divergir, mas para tentar contribuir nesse particular. Já se falou aqui sobre a prevenção, que é importantíssima, embora descurada, e a par da prevenção, nós teríamos que também cuidar da fiscalização. A fiscalização hoje é inoperante, tanto por parte do Ministério do Trabalho, quanto por parte, historicamente, de um tal, não sei se lembram, Ministério da Previdência Social. Parece que não existe mais um Ministério da Previdência Social, não é isso? O INSS foi parar lá na Agricultura, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A parte da Previdência foi parar na Fazenda. Eu confesso que ando muito perplexo, porque eu acho que eu li errado tudo, eu interpretei errado tudo que consta de livros, e também do que eu aprendi na faculdade, porque coisas, para mim, inexplicáveis, me vêm à frente, com elas me defronto. Na Ordem dos Advogados, por exemplo, eu presidi uma comissão de direito acidentário do trabalho e convivi com as outras comissões, e lá vi que havia uma comissão, pasmem, de direito empresarial do trabalho. E eu comecei a falar para os conselheiros que eu conhecia, eu falei, não, precisamos criar uma outra comissão, direito obreiro do trabalho, porque se existe direito empresarial do trabalho, eu acho que tem que haver um contraponto, no sentido de existir uma comissão de direito obreiro do trabalho, né? Se é que essa aberração possa ser admitida. Tenho conhecimento, por um boletim da Associação dos Advogados, que uma desembargadora do TRT de São Paulo, de segunda região, desancou a questão do dano moral. Ela proferiu uma palestra, concluindo que a única prejudicada, e sempre, é a empresa. O trabalhador nada tem a perder, quando muito ele ganha, mas a empresa sempre perde. Também nós encontramos uma série de outras teses, até fui assistir a uma defesa de tese de livre docência aqui na Faculdade de Direito, e o candidato, aliás, aprovado, dizia, citando autores alemães e vários outros, de que quem tem que ser protegido é o empregador, não o empregado, porque ele dá emprego, ele fomenta o progresso. Então nós temos que cuidar da defesa, da proteção da empresa. E eu pensei com os meus botões, acho que eu aprendi tudo errado, porque não é isso, pelo menos, o que penso. E vou tentar dar uma contribuição apontando pontos nevrálgicos que nos parecem falhos ou criticáveis, não me esquecendo de uma feita do grande jurista, magistrado Sebastião Joral de Oliveira, quando participei há muitos anos de um evento na Faculdade Nacional de Saúde Pública, onde eu lecionei muitos anos, lá no Rio de Janeiro, e eu era um dos palestrantes, e critiquei, fiz as minhas críticas de sempre
E ele, na hora do almoço, muito educadamente e com a sabedoria dos mineiros, me disse: Dr. Rebouças, tudo bem? Gostei da sua fala, mas fale bem também dos bons juízes, né? O senhor só fez críticas aos magistrados e o senhor não elogiou os juízes que não têm essa postura. Eu disse a ele que o meu papel é de levantar poeira. E certa feita em Varginha, não era poeira, outros mais preparados, mais cultos, mais capacitados, é que devem caminhar na construção, na elaboração do saber. Então, dentro dessa ótica, eu acho que seria, pela experiência do cotidiano, bom nós repensarmos a respeito de certos assuntos, porque eu vejo muita repetitividade, muitos vícios na abordagem. Isso fica uma coisa um tanto quanto confinada. Acho que seria bom nós fazermos uma revisão de certos conceitos, por exemplo, a classificação, a tipologia para estabelecer-se ou não o nexo causal. Há aqueles fatores clássicos mencionados, né? Aliás, os agentes, os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Mas eu não posso admitir como risco, conceitualmente, a questão de uma empresa proceder a um assédio organizacional, um assédio moral. Isso não pode fazer parte do conceito de risco. Acho que não é risco. O conceito jurídico de risco me parece outro. Então eu incluiria os fatores, os agentes desencadeantes ou agravantes de enfermidades. Não me atendo apenas, com todo respeito, à classificação, essa tipologia envolvendo só riscos. Eu acho que existem também os fatores organizacionais. Até porque uma professora de psicologia da PUC, respondendo a uma consulta de banqueiros que, por seus prepostos, a contrataram para fazer um levantamento dos riscos que haveria e na mudança de cobrança de metas, mudanças na organização do trabalho, e perguntaram quais as possíveis consequências. E ela respondeu: haverá uma série de doenças psíquicas, etc., e alguns suicídios. Então eles assumiram a responsabilidade até de causar, na categoria bancária, suicídios. Isso não foi eu que inventei. Quem disse e relata é o professor brilhante Eluane, que é um especialista na matéria, autor de obras e profundamente respeitado nessa condição. Também nós devemos, acho, é o desafio, buscar parâmetros novos quanto a conceitos e quanto a certas abordagens. Por exemplo, eu vejo muito nos laudos e nos trabalhos de autores há normas, portarias, ordens de serviço da Previdência Social. Acontece que a Previdência Social está contaminada por um defeito histórico de décadas para cá, não na sua origem em determinada época, mas ela perdeu a sua matriz, a sua essência. Então ela está voltada para economizar. O sistema da Previdência Social, quando o perito atende o trabalhador, tem um CID só. Ele pode ter, como no caso de Ler, 3 doenças diferentes e o sistema só coloca uma. Omitem-se as outras criminosamente, a nosso ver, para efeitos econômicos, para reduzir encargos da Previdência Social. Isso é uma prática frequente e já há algum tempo que ocorre. Também nós deveríamos nos debruçar mais sobre o que é incapacidade na acepção jurídica. O que é efetivamente incapacitado? O ser humano, ele é desmembrado, ele é decodificado na prática. Olha, ele tem artrite reumatoide e tem
um problema de perda auditiva, uma disacusia neurosensorial bilateral. Bom, esse outro problema da artrite não tem nada a ver com o trabalho, digamos. Então vamos deixar de lado aqui na avaliação pericial. Tem apenas aquela patologia ou lesão que teria ligação com o trabalho, descurando-se das demais. Olha, ele não perdeu a sua individualidade, a sua unicidade. O ser humano é um só, ele não é composto por partes que possam ser fragmentadas. Então eu acho que é um vício nesse enfoque também. Incapacidade é o todo, é o indivíduo visto no seu todo, não apenas no enfoque ocupacional, digamos assim. Outra questão é a adoção da famigerada tabela da SUSEP na avaliação das incapacidades. A tabela é voltada para o seguro privado, atende a objetivos e finalidades atuariais, ela é reducionista. E o pior, afronta o Código Civil na medida em que no artigo 950 se diz que deve ser considerado o ofício, a profissão da vítima. E isso é descurado. Mais ainda, há uma pensão, se prevê uma pensão de acordo com a perda da importância, o reflexo da importância do seu trabalho. Mais um dado. Ora, a tabela da SUSEP não considera a profissão. A mesma lesão, seja qual for o profissional, dá o mesmo grau de incapacidade e reduzido. Só ilustrando rapidissimamente, para ter uma ideia, se prevê nessa tabela, quando houver a limitação em grau máximo dos movimentos de um segmento cérvico-dorso-lombar, que aliás, cá entre nós, não existe esse segmento, segundo os médicos, né? Mas então, limitação em grau máximo, o indivíduo está inválido totalmente. No entanto, seria 75% a sua incapacidade. E vários outros casos que nós poderíamos considerar em concreto. Ela é omissa, ela é também reducionista porque exclui a 15%. O que é isso? 1% a 15%? Como o magistrado vai se posicionar diante de um laudo com tamanha conclusão? Também os laudos não têm metodologia, não obedecem a metodologia alguma e se valem de certos artifícios, sugerindo má intenção por parte do profissional que elaborou o laudo. Outro dia também, há poucos dias, o perito dizia: o trabalhador foi acometido de tendinopatia do supraespinhoso direito, tenossinovite, epicondilite, uma série de lesões. Agora, no ato pericial, eu nada constatei. E ele disse, de uma maneira muito estranha: no momento, não constatei qualquer incapacidade. Ou seja, negou a incapacidade. Então a doença desapareceu. O laudo, necessariamente, entre outros requisitos, tem que ter um prognóstico. A medicina se baseia em certos dados fundamentais, certos requisitos. Um deles é o prognóstico. Nós temos a anamnese, que é o histórico, nós temos o exame físico ou mental, nós temos a discussão e conclusão e nós temos que considerar o prognóstico. Há o diagnóstico e o prognóstico. Em medicina, não se cogitando de prognóstico, não se produz um ato médico. Pode ser outra coisa, menos um ato médico. Há inúmeras outras coisas a falar. Também nas perícias, nós temos a distorção de verdades científicas pelo uso das meias-verdades. Quando se diz, por exemplo, que o trabalhador com uma tendinopatia, vamos ficar no mesmo exemplo, do supraespinhoso, está ligada ao trabalho com elevação dos ombros acima da sua altura, está correto, é válido. Mas eles se omitem, sabe-se lá por que razões, da sobrecarga estática, que quem fica datilografando, digitando, datilografando é do meu tempo, desculpe, ato falho, né? Fica digitando, ele fica sujeito à sobrecarga estática, que vai provocar o mesmo fenômeno. Isso não é falado nos laudos, quase sempre não é mencionado. Então é a meia-verdade, que
que está sendo disseminada por professores de faculdades de medicina, que assessoram empresas, construindo um falso conceito, uma falsa colocação, uma falsa abordagem científica. Quanto a doenças degenerativas, a lei diz, 8.213/91, que não é doença do trabalho, é degenerativa. Mas o que é doença degenerativa? Eu me permiti, humildemente, criar uma classificação com base na CID-10 das doenças degenerativas. Depois não é o caso aqui de ficar abordando, mas eu me permiti criar uma classificação: doenças degenerativas atraumáticas, sem nenhuma ligação com acidentes ou macrotraumas do trabalho, doenças degenerativas traumáticas, aponto os CIDs correspondentes, e doenças degenerativas pós-traumáticas e aponto os CIDs. Está na classificação internacional das doenças. Essa abordagem não é feita. Então é caso de se pensar numa revisão desses conceitos, dessa cultura que vem repetindo, né? Quem escreve uma obra, muitas vezes, consulta as obras existentes e, por incrível que pareça, na área de acidentes e doenças do trabalho, quanto às ações acidentárias em face do INSS, o que nós temos? Há 20 ou 30 anos não há uma só obra de doutrina, são todas obras de compilação. Eu não estou falando na área trabalhista, em que nós temos figuras exponenciais como Sebastião Geraldo Oliveira, Afonso Delegrave, Raimundo Simão Mello. Essas são obras de doutrina e outras, eu particularmente não me recordo agora. Mas no campo infortunístico ligado à previdência social, nas ações chamadas acidentárias na justiça estadual, nós não temos nenhuma obra. Temos obras de compilação. Então se consulta lá outros livros já existentes, consulta a jurisprudência e se, com base na experiência, se escreve uma obra. Doutrinariamente eu nada vejo, com todo respeito a esses autores. Eu acho que precisaria haver uma revisão. Finalizando, nós, eu nem vou falar, porque é um assunto muito difícil, do que está acontecendo subjacentemente em perícias em que os peritos nomeados estão atendendo a outros interesses que não os da justiça. Aqui em Campinas nós temos casos em que se está apurando a nível criminal dessa venda de laudos. Isso ocorre também em Sorocaba, mas não é um fenômeno local. Nós temos até alguns médicos vindo lá de Minas Gerais, para fazerem perícia. E curiosamente, como não há uma estatística, os seus laudos são sempre negativos. Ou não há incapacidade ou não há nexo causal. Mas ninguém está fazendo um levantamento das conclusões desses peritos. Não há uma preocupação que, aliás, o novo Código prevê isso, daí, o novo Código de Processo Civil, né? Que haja um estudo e haja também a participação da sociedade de diversas formas na elaboração de um quadro pericial sujeito a controle, para continuar sendo o perito nomeado ou não, etc. e tal. Mas esse assunto muito difícil de abordagem aqui, não é o momento. Ainda na linha de abordagem final, essa minha perplexidade que eu revelei de início se prolonga quando eu vejo discussões sobre previdência social como se ela fosse uma instituição voltada ao lucro. Ela é deficitária. Primeiro que é uma mentira. Ela não é deficitária porque nós temos que considerar a Seguridade Social, que ela arrecada, ela é superavitária. Começa por aí. Segundo, que os devedores históricos não pagam. Num evento que houve na Faculdade de Direito da USP Internacional, há pouco tempo, um procurador da Fazenda Nacional não se conteve, ele veio acompanhar a esposa, que era uma desembargadora lá do Rio, trabalhista, e na hora dos debates ele pediu a palavra e disse: olha, a Globo é uma das principais devedoras da Previdência Social.
mas ela não paga como muitas outras. Acho que a mídia, eu já estou estendendo, não, o que ele falou, não deve pagar também, porque ela não reflete o que está acontecendo nesse país, com todo respeito. O que aconteceu? Já estava aparelhada a execução, tudo promovido, quando se ia promover a asta pública, etc. Uma determinação governamental, não me lembro, ele não falou em que governo, transferiu a competência da Advocacia Geral da União para cuidar dessas questões, dessas execuções, para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Não mandou um só procurador para lá, não mandou um só servidor e inviabilizou todo o funcionamento, porque milhares e milhares de processos foram para lá e não se mexeu na estrutura. Ele falou, jamais serão pagos esses débitos, que são vultosíssimos, são débitos bilionários no todo. Não se cobram as prefeituras, historicamente inadimplentes, os estados também, quanto aos servidores seletistas, e aí se vem tirar direitos dos trabalhadores, e também o foco, quanto àquela medida famigerada provisória, está sendo direcionado para a aposentadoria. Os efeitos são muito piores e não cabe aqui com o tempo abordar, mas são efeitos maléficos para a sociedade. A Previdência Social não é feita para ter lucro, não é uma empresa privada, não é uma indústria. Idem na área da saúde, na área trabalhista, da educação. Nós temos que também prestigiar, e na via judicial, nós não vemos esse prestígio aos centros de referência em saúde do trabalhador, que é um trabalho notável. Eles merecem fé pública, eles têm atribuições quanto a anexo causal, caracterização das patologias ocupacionais, não ocupacionais, mas infelizmente, apesar da altíssima respeitabilidade e da qualidade de seus integrantes, isso nas vias judiciais não tem sido nem mesmo somente por alguns advogados que defendem os trabalhadores. Finalizando, não me recordo, está no meu livro, apesar disso, na introdução, que eu escrevi em 1973, a nova legislação acidentária, editada pela revista Tribunais, uma menção ao Papa, não me recordo se Pio XII ou IX, que diz mais ou menos o seguinte: enquanto a matéria-prima sai da fábrica enobrecida, o ser humano nele se corrompe e se degrada. Isso não pode continuar acontecendo. Quero parabenizar mais uma vez o Ministério Público do Trabalho pela escolha desse tema, né? É tão importante hoje em dia, né? Os danos morais, especialmente existenciais aqui na questão da saúde do trabalhador, nesse ramo específico que adoece e aí tem o seu direito fundamental à saúde comprometido, e comprometido todo um projeto de vida aí que justifica a condenação dessas empresas pelo dano existencial, porque os trabalhadores têm todo o seu projeto de vida comprometido, eles agora passam apenas a cuidar de sua saúde, não tem vida social, cultural. Para quem quiser se aprofundar no tema, eu recomendo acessar, está fácil, nos sistemas de busca na internet, uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho em face da Eternit. A sentença foi proferida pela doutora Raquel Gabay de Oliveira, da 9ª Vara do Trabalho de Campinas, de São Paulo. O número do processo é 000-2106-2013-502-0009. É uma brilhante decisão sobre essas questões. A empresa foi condenada em danos morais coletivos de mais de 100 milhões de reais, danos morais individuais de 300 mil e danos existenciais para cada trabalhador em 80 mil reais. Então, quem quiser se aprofundar nessa temática, está fácil essa decisão, está aí nos sites de busca e eu recomendo. Então, diante da hora, agradeço os brilhantes expositores que tivemos aqui hoje
e passo a palavra ao cerimonial. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, voltamos agora para o painel final sobre as ações penais contra os responsáveis pelo desastre socioambiental promovido pela indústria do amianto. Vamos convidar a coordenadora de mesa e doutora Lorena Vasconcelos Porto, procuradora do Trabalho. Convidamos também, para contribuir com o entendimento do assunto, o promotor de justiça, Jorge Mamed Maceran. Convidamos também o doutor Roberto de Figueiredo Caldas, advogado da ABREA. Perdão, me informaram que o doutor Roberto participará através do vídeo, é isso? Ok, muito obrigado. Não estava no meu roteiro. E chamamos também a doutora Laura Amico, advogada Sergio Apeva, que participou aqui da programação de abertura, e torna conosco aqui neste painel. Bom dia a todos. Como já foi anunciado, este painel vai falar sobre as ações penais contra os responsáveis pelo desastre da indústria do amianto, causados pela indústria do amianto. Nós teremos como palestrante o Dr. Jorge Alberto Mamed Maceran, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo desde 1996. Ele é especialista em direitos difusos e coletivos, especialista em direito sanitário, mestre em direito ambiental, professor de direito ambiental, direito do consumidor e direito processual penal na Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus de Campinas. E o Dr. Jorge também foi o promotor responsável pelo ajuizamento da ação civil pública do Ministério Público Estadual